Boa tarde, amadas, graça e paz a todas vocês. Espero que todas estejam bem. Pertinho de terminar o nosso livro, né? E o Senhor tem sido bom, o Senhor tem falado tantas coisas, o Senhor tem nos ensinado tantas coisas. Hoje a gente vai para a lição 55. O tema é o legado, o ciclo que recomeça. Meu filho, eu tinha no coração o propósito de construir um templo em honra do nome do Senhor, o meu Deus. Mas veio a mim esta palavra do Senhor: você terá um filho, é ele que vai construir um templo, em honra do meu nome. 1 Crônicas 22, do 7 ao 10. A palavra legado tornou-se comum em nosso meio. Assim como Davi, em sua época, tentou edificar um templo para Deus e foi instruído a passar a execução do projeto para as mãos do seu filho, Salomão, as nossas gerações também têm compreendido e recebido do Senhor a responsabilidade de deixar um legado. Tal como sempre foi, nem tudo o que desejamos hoje se cumprirá durante o nosso período de vida, porque Deus nos pode preferir continuar a sua obra ao longo de futuras gerações. Né? Aqui o que vai ser passado para nós, né? Que nós temos um legado a ser deixado através de nossas vidas. E muitas das vezes as coisas que o Senhor nos fala, o Senhor nos pede agora, não vai ser cumprido, né, na nossa geração, e sim nas gerações que estão por vir. Isso às vezes pode parecer desanimador, né? É que nem aqui, né? Deus tinha falado para Davi exatamente como o templo iria ser construído. Ele deu as instruções por completo, as medidas específicas, tudo que teria dentro daquele templo, né? Mas ele chega para Davi, depois de falar tudo para Davi, e fala assim: olha, não é você que vai construir, e sim o seu filho, né? Então, isso parece desanimador. Por quê? Né? Imagine só, o Senhor vem e conta pra gente algo que vai acontecer, né? E explica tudo nos mínimos detalhes e fala ainda, olha, você só vai receber de canal, você não vai participar disso, né? É igual Moisés. Né? Moisés, ele participou com o povo, partiu do Egito, andou pelo deserto, né? Ouviu de Deus que eles iam para a terra de Canaã, onde tinha... esqueci a palavra agora. A minha mente hoje está aquela mente menopausada, que esquece as palavras, né? Então, para a terra de Canaã, onde manava, não é manava, é assim, manava leite, mel, né? Só que ele cometeu um deslize, um pecado no meio do caminho. E quando chegou, ele simplesmente olhou do morro e viu a terra prometida, e não adentrou naquela terra, né? Então, o que acontece? Só que o que aconteceu, Moisés, ele não chegou em cima daquele morro e ali Deus falou para ele que ele não ia entrar. Deus já falou bem antes, quando ele tinha cometido o pecado, né? De bater na rocha para sair água. Mas veja só, Moisés largou o povo pelo meio do caminho? Ele largou, ele continuou, porque ele sabia que a próxima geração, né, geração de geração, ia receber aquilo que tinha começado na vida dele. Então, que nós possamos pôr isso na nossa cabeça, né? Há uma geração que virá após nós, né? E o que eles vão receber de legado através da nossa vida, o que nós temos deixado, né? Às vezes a gente pode pensar, nossa, mas eu vou correr, eu vou fazer isso aqui, vou fazer esse escorre, vou trabalhar tanto, eu não vou usufruir disso. Quem vai usufruir é a próxima geração, né? E é isso que tem que alegrar o nosso coração. E nós vamos deixar esse legado, né? Porque pode passar os anos, né? E alguém vai poder falar, viu? Você já ouviu falar daquela pessoa ali? Eu estava lendo num outro livro falando de uma menina, uma moça chamada, eu acho que é Amy Marcharel, alguma coisa assim, né? Não sei falar o sobrenome dela, mas é Amy, né? Uma menina que nasceu na Inglaterra, vivia ali com os pais e recebeu um chamado para ser missionária. E ela foi ser missionária na Índia, apesar da sua limitação no seu físico, porque ela tinha uma doença, né, que fazia doer todos os nervos do corpo, e ela foi trabalhar ali, né, em prol de mulheres, de crianças, né, abusadas, que eram discriminadas, e ali ela fez esse trabalho e ela conseguiu
conseguiu a ajuda de outras pessoas e criou uma casa, né, que acabou ela falecendo, mas essa casa, essas instituições que a conheceram, que a apoiaram, continuam até hoje. E ela, se eu não me engano, era de 1800 e alguma coisa, né? Então isso existe até hoje, né? Então olha só o legado que ela deixou. Então qual é o legado que nós podemos deixar, né? Um dia talvez eles vão falar: lembra da tia Andréia, a tiazinha do coque, a tia que vivia dizendo que se você não me conta, o Espírito revela, né? Talvez um dia se lembrem disso, né? Mas o que eu quero ser lembrada, né? Que eu obedeci ao meu Deus, obedeci ao chamado, né? E eu tive a coragem de continuar, porque eu sabia que isso ia mudar as próximas gerações, isso ia trazer um legado para as próximas gerações. Né, eu já cheguei até a comentar sobre isso com vocês. Eu oro mesmo, clamo em favor, Senhor, da vida, Senhor, dos filhos que estão distantes, né, da casa do Senhor. Talvez a gente nem chegue a ver a volta de tantos filhos para casa, mas eu creio, né, na promessa de Deus. Então, eu já me alegro hoje, porque eu sei que vai vir, a promessa de Deus vai se cumprir. Nesse sentido, nós mulheres geracionais, que é isso, mulheres que geram, nós não só geramos no nosso útero carnal, mas nós temos o dom de Deus de gerarmos coisas nos nossos úteros espirituais, né? Isso vocês vão entender bastante. Temos de ter consciência de que carregamos um legado e que devemos desenvolver a confiabilidade de passar o bastão para a geração seguinte de forma adequada. Talvez algumas de nós nem soubéssemos da existência de um bastão, ou quem sabe, tivemos de pegá-lo no chão. Né? Existe uma corrida no atletismo que é feita através de bastão, né? Não sei exatamente quantos corredores são, mas começa com um, né? Pega esse bastão, aí ele corre uma distância até o outro corredor, o corredor pega esse bastão e sai correndo para entregar para o outro, né? E aqui o que eu achei interessante é que ela fala assim, olha, talvez algumas de nós nem soubéssemos da existência de um bastão, ou quem sabe tivemos de pegá-lo no chão, né? Muitas de nós não tivemos quem foi essa pessoa que deixou o legado para as nossas vidas. E nós tivemos que pegar esse bastão. Eu não tive ninguém que me deixou esse legado. Eu vim de uma família onde ninguém era cristão, né? E eu tive que pegar esse bastão do chão. E começou pela minha vida, né? E talvez você seja uma dessas pessoas, né? Que vai ter que pegar esse bastão do chão e vai ter que correr para entregar para a próxima geração. Mas nessa corrida de revezamento, que é a nossa vida aqui na Terra, Deus está chamando você para deixar um legado. E o que hoje é seu teto será o chão de seus filhos. Olha só, então hoje, o que nós produzimos hoje, né? Hoje, o que nós plantamos hoje, né? Isso os nossos filhos vão colher. Né? A gente está ali, fofando a terra, semeando, né? Às vezes demora, existem árvores frutíferas que demoram anos para dar, né, o seu fruto. Eu vou depois pesquisar e eu lanço para vocês qual é a árvore que mais demora para dar fruto, né? Então, o que que acontece? A gente aprendeu, acho que na verdade, da azeitona, da oliveira, né? Se eu não me engano, são 5 anos para ela começar a produzir frutos. Então, às vezes, daqui 5 anos, a gente não vai estar aqui mais. E aquilo que a gente semeou, regou, a próxima geração vai colher, né? Então, lembrando sempre isso, que nós semeamos hoje, a próxima geração vai colher. Apesar do legado não se restringir aos nossos filhos, mas estender-se às pessoas que passam por nós. Então, olha só, não é só aqueles que estão debaixo da nossa autoridade, que é a nossa família, os nossos filhos. Aquilo que nós semeamos, o legado que nós temos, também será passado para as pessoas que estão mais perto da gente, né? Pessoas que caminham lado a lado com a gente, e muito mais ainda, né? Através desse legado, passando para a vida de outras pessoas, pode chegar muito além daquilo que a gente possa imaginar. Dorcas é um exemplo desse tipo de legado. Antes de ser ressuscitada por Pedro, as mulheres vinham chorando até o apóstolo para mostrar-lhe as roupas que ela fizera. Acredito que elas e muitos outros que moravam na região foram profundamente impactados pela vida de Dorcas, que entendeu o conceito do legado.
Em todas as gerações, o Senhor chama e convoca mulheres que levem transformação às suas próprias casas e às pessoas ao seu redor. Ah lá, então nós primeiro cumprimos o legado dentro da nossa casa e depois, consequentemente, as pessoas que estão ao nosso redor. Mesmo que os frutos como tais sejam usufruídos pelas futuras gerações, o importante é plantar a semente e saber que ela será multiplicada. Então, não tem questionamento, não tem porquê, não tem aonde será, é semear. O Senhor está pedindo para você semear aquilo que você um dia, né, foi semeado na sua vida, através de mãos de outras pessoas que deixaram o legado, ou através das próprias mãos do Senhor que nos resgatou, né? E fez com que essas sementinhas fossem semeadas no nosso coração. Agora nós temos esse legado a deixar, esse ciclo que recomeça em outras vidas. Por quê? Porque a plantar a semente, nós vamos crer e saber que ela vai ser multiplicada, uma vez que dentro dela existe a possibilidade de germinação e frutificação. Esses dias eu tenho pensado muito nisso, né? Aquilo que foi semeado dentro de mim, aquilo gerou, chegou a hora de eu fazer isso na vida de outras pessoas, né? E às vezes a gente pode até pensar assim, nossa Senhor, mas demorou tanto tempo na minha vida, né? E agora eu vou lançar essa semente, né? Tão clara, tão óbvia, né? E o Senhor fala isso mesmo. O que eu gerei em você, você vai gerar em outras pessoas, né? E isso para a honra e glória do meu nome e para que o meu legado, o legado de Jesus Cristo, seja deixado nessa terra. Nós falamos, eu vou deixar um legado. Não é o legado da Andréia. É o legado de Jesus Cristo, aquilo que ele gerou dentro de mim e que ele deixou dentro de mim. E eu, ao ouvir ele e obedecer a ele e ter a coragem de fazer aquilo que ele me pediu, eu vou deixar esse legado para a vida das próximas gerações. Começamos com uma semente e terminamos entregando sementes. Então, começou primeiro na minha vida, né? Depois na vida dos meus filhos e depois aqueles que estavam ao redor de mim mais próximo e, consequentemente, depois de geração em geração. Esta é a herança do Senhor. Existe uma continuidade que não pode ser interrompida, né? A gente tem que prestar muita atenção nisso, que existe uma continuidade, né? Eu tenho marcado aqui num dos meus papelzinhos, né? Marcados, grudados na parede. Olha o que tem escrito aqui, ó. Vai estar ao contrário para vocês, tá? Então eu vou ler aqui. Eu tenho que ter equilíbrio, disciplina e constância. Eu tenho que ter essa constância. Eu não posso parar e voltar daqui 10, 15 dias. Eu aprendi isso, tá? Que eu não posso, eu preciso dessa constância diante de Deus, dessa disciplina de estar com Ele, de ouvir a voz dEle, não parar, vou dar uma pausa aí de pelo menos, sei lá, uma semana, né? A gente até consegue fazer isso, né? A gente começa a andar com o tanque vazio. Eu tenho um livro aqui que eu tô para ler que chama isso, Andando com o Tanque Vazio, né? Fala muito sobre o burnout. E isso acontece na nossa vida. Se a gente não tiver essa constância que o Senhor quer na nossa vida, essa disciplina de obedecer, esse equilíbrio de viver nele, acontece isso, a gente fica, lê um dia, lê outro, passa um mês sem ler, depois volta de novo, o que acontece? Vai ser interrompida, né? Esse processo todo, esse legado que nós temos que passar para as próximas gerações é interrompido, e quando eles receberem, eles vão receber algo que não está completo ainda, que está faltando, algo que o Senhor poderia ter cumprido nas nossas vidas, do qual a gente vai passar para a próxima geração e vai haver um buraco ali, porque faltou ainda. Então, essa próxima geração vai ter que andar, caminhar com Cristo, é óbvio que eles vão fazer isso, mas vai haver um buraco ali que tinha que ter sido a nossa parte ser feita. Eles vão conseguir, óbvio que vão, o Senhor vai estar com ele, mas, gente, não é muito mais fácil, né? A gente já caminhar o processo que nos cabe, nós levarmos o bastão que nos cabe, para que os nossos filhos, as pessoas ao redor, possam continuar a partir da onde nós paramos, não é muito mais fácil? A corrida de revezamento caracteriza-se justamente pela transferência do bastão ao atleta seguinte,
que está à espera e tem consciência de que necessita continuar um ciclo que começou antes dele, porque todos temos, afinal, algo para contribuir nessa grande plantação. Hoje de manhã eu estava conversando com a Tainã e com a Sabrina, né? E a gente estava falando exatamente sobre isso, né? Sobre a gente participar, né? Para que outros participam da próxima grande geração, da próxima plantação, né? Enrolei tudo. Hoje é dia, né? Que existe esse revezamento que nós temos que passar o bastão para os outros. Então, o que que acontece, né? A gente estava falando no caso sobre missões. Então, o que que acontece? Tainã, ela não começou agora a estar com missões, com evangelismo. Ela começou isso há 2, 3 anos atrás, quando o Senhor chamou ela a fazer isso, essa parte. Então, o que acontece? Hoje a Tainã fala de missões com muito mais autoridade que Deus deu à vida dela. E, consequentemente, isso ela vai passando para as outras gerações e encontrando pessoas, terras, né, afofadas e férteis nessa área para dar continuidade ao legado dela, né? Então, é isso que a gente tem que tomar consciência. Peraí, eu não estou fazendo e vai acabar em mim. Não vai acabar em mim. Vai continuar para as próximas gerações. E o que eu estou fazendo, está fazendo bem feito? Estou fazendo, ouvindo de Deus bem feito? Por quê? Porque eu vou passar o bastão para a próxima geração. E eu vou passar esse bastão como? Quebrado, cheio de falhas, com buracos, oco, faltando coisas. Não, enquanto eu fizer a minha parte na corrida, né, eu vou entregar o que é para ser entregue. Né? Essa corrida de revezamento, eu já assisti sobre isso, né? Então, o primeiro sai com o bastão correndo, corre tantos metros, o outro tá lá esperando para pegar o bastão. E se esse bastão não cai no chão, eu não sei o que que acontece, se tem, deve ter alguma punição, né? Mas tem que entregar na mão. No entanto, com o corredor da frente, ele fica na posição certinha, com a mão assim, ó, esticada para trás, esperando entregar esse batom para ele sair correndo. Quer dizer, já pensou se ele vai peraí, cadê o bastão? Não, o bastão tá mais curto, não é do tamanho que tem que ser. Peraí, o bastão caiu lá no chão. Então, o que a gente possa fazer com perfeição aquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, para que possamos deixar esse legado para a próxima geração, né? O que eu falo do meu legado? Meu legado é deixar sobre o ministério infantil, é deixar sobre o ministério de mulheres, né? Esse é o meu maior chamado diante do reino do Senhor, na minha casa, né? No reino para fora da minha casa. Na minha casa é ser uma boa esposa, uma boa mãe, esse é o meu legado, né? É influenciar a vida dos meus filhos. Então eu tenho um legado e eu vou fazer isso com perfeição para deixar para a próxima geração. Porque todos temos, afinal, algo para contribuir nessa grande plantação. Então, todas nós temos um legado a ser deixado. Ah, eu não tenho nada, Deus não me falou nada. Se ele não te falou nada, eu vou te falar uma coisa: é porque você não tem se assentado primeiro à mesa com Jesus. Você só está pensando no banquete lá com o rei, né? Então se assente, porque Jesus está aí pronto para falar, te dar a direção do que, qual é o teu propósito aqui nessa terra. Você não veio nesse propósito simplesmente para passar, sei lá, 80, 90 anos, né? Vivendo no mundo da lua. Né? Nós estamos aqui para um propósito e para um chamado e deixar um legado. O legado é como o revezamento, a transmissão, o rastro, algo que todas deixamos por onde quer que passamos, né? Aqui dá para pensar nisso. Eu não sei quem que falava isso. Acho que é o pastor Jeff que fala quando ele vai para o cemitério, ele gosta de ler o que está escrito nas lápides, né? Eis aqui uma mulher honrada por Deus pelo seu chamado. Eis aqui uma mulher segundo o coração de Deus, né? As pessoas colocam na lápide aquilo que faz lembrar da pessoa, né? Então, o que que acontece, né? O que que as pessoas vão falar de nós? Vamos pensar nisso, né? Se existisse uma lápida hoje que poderia ser colocado lá ali, onde nosso túmulo, né? Onde nosso corpo vai ficar, o que será que as pessoas colocariam de nós? O que elas deixariam escrito ali? Que será, né? Que olhando para as nossas vidas hoje poderia ser escrito ali.
É algo bem pesado, bem sério, mas que chama a nossa atenção, né? O que será que eu estou fazendo que poderia falar, nossa, vai colocar ali a mulher encrenqueira, esposa que desonra o marido. O que será? A pergunta é: que rastro você está deixando lá? Que rastro? Qual será o rastro? Um rastro de fofoca, um rastro de briga, um rastro de murmuração? Que será que a gente tem deixado? Ou será que é um rastro de palavras de bondade, de encorajamento, um rastro de fé, né? Semana passada perdemos a nossa irmã Rita para esse mundo, mas o céu ganhou com ela lá, mas ela nos deixou um rastro de fé, né? Então, qual o rastro que nós temos passando e nós temos deixado, né? Será que é o bom perfume de Cristo por onde nós temos passado? Será, né, que os nossos maridos podem falar assim, olha, a minha esposa é a esposa de Provérbios 31? Será que os nossos filhos podem olhar para nós e falar assim, olha, eu honro meu pai e minha mãe, porque eles são segundo o coração de Deus, né? Eu honro meu pai e minha mãe, porque primeiro que isso é mandamento, né? Não importa como nós somos, mas é tão lindo quando os filhos, né, se voltam aos pais por vontade própria e falam, olha, nós queremos honrar vocês. Eu fui, acho que há um mês atrás, num jubileu de uns pastores lá em Campinas, né? E foi lindo. Eles têm 3 filhos, 2 meninas e um menino, né? E já não me lembro agora quantos anos eles estavam no pastoreio, mas assim, foi lindo de se ver, né? As filhas, o filho falando do legado que esses pastores deixou, né? A mãe e o pai deixou. Gente, foi maravilhoso de ver as palavras simples, né, mas cheias de amor, cheias de perseverança, cheias de fé, cheias de alegria, né? Os filhos falavam com empolgação de saber que daqui para frente eles seriam movimentados, né, de tudo aquilo que os pais semearam dentro do coração deles, né? E é maravilhoso de se ver isso, né? É muito prazeroso. Que rastro moral. O que será que as pessoas estão falando da nossa moral, hein? E espiritual. Hoje a minha garganta também tá. E espiritual, né? Será que as pessoas que estão bem próximas da gente falam que a gente é espiritual? Será que elas têm visto a gente ser movidas pelo Espírito? Ou elas têm visto muito mais a gente ser movidas pela nossa carne? Como será que elas têm nos visto? Você tem imprimido na sua casa o quê? Que orações os seus filhos levarão para os filhos deles, né? Eu gosto muito de falar sobre coisas que a gente faz na nossa geração e que serão levados para gerações futuras, né? Tipo assim, todo final de ano a gente faz determinada coisa, e isso vai passando de geração em geração, né? A pastora Mônica uma vez falou, né, que todo final de ano ela decora a casa com as coisas natalinas, tanto faz se ela estava no Brasil, se estava nos Estados Unidos, né? Eles tinham isso de família, né, de estar decorando, fazendo as coisas. Então, e nós, o que nós temos feito, né, para deixar para nossa geração, para os nossos filhos, né? Toda terça era o dia de jantar na casa da minha mãe. Toda Páscoa a gente fazia determinada comida, né? Algo que nós estamos deixando para o coração dos nossos filhos. Todo final de ano nós lemos a passagem que fala sobre o nascimento de Jesus, né? O que será que estamos deixando? Que práticas você deixará como marcas para os seus descendentes? Nós vamos deixar marcas nos nossos descendentes, né? E é triste quando a gente vê marcas que vieram do passado, de gerações passadas, se desenvolvendo novamente na próxima geração, né? É triste. Por isso que nós podemos quebrar, né, heranças, paternais nas nossas vidas, familiares nas nossas vidas, para que as próximas gerações não sofram as consequências, mas que sim, elas colham, né, aquilo que nós semeamos, colham aquilo que a partir de nós não vai mais para a vida deles, ou que a partir de nós consiga ser bênção na vida deles.
Hoje a responsabilidade desse legado está sobre os seus ombros. Você tem a função de transmitir a boa semente ao coração das pessoas que Deus pôs sobre os seus cuidados, sem se esquecer de que as sementes de agora carregam os frutos de amanhã, mesmo que você não os escolha. Então, olha lá, o Senhor deu sementes na nossa mão, onde nós vamos plantar e talvez não vamos colher, mas a gente tem a certeza que as gerações futuras vão colher. E será que essas sementes são sementes boas, que vão dar frutos bons amanhã? Mesmo que você não colha, o essencial é saber que você verá os filhos dos seus filhos. Olha que promessa do Senhor. Os filhos dos meus filhos vão colher os frutos que eu semeei hoje. O fruto de um legado que Deus depositou nas suas mãos. Essa lição é muito preciosa, né? Que a gente pare para pensar sobre isso, né? Quais são as sementes que o Senhor deu nas nossas mãos e o que nós estamos fazendo com essa semente, para que a próxima geração, né? As próximas gerações possam colher, usufruir daquele fruto que nós semeamos, para que elas colhendo, elas também possam continuar esse legado, né? De receber as sementes, plantar, gerar e depois pessoas usufruírem e continuarem esse processo que é da vontade de Deus. Amém? Que possamos deixar o legado que o Senhor colocou nas nossas mãos. Senhor Deus, somos gratos a Ti, Senhor, por mais um dia. Senhor Deus, obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor é um Deus tão maravilhoso, Pai, que tem confiado sementes nas nossas mãos, Senhor, e que nós não deixemos, Senhor, essas sementes morrerem, Senhor, apodrecerem, Senhor, em algum lugar esquecida, Senhor, mas que nós possamos pegar essas sementes, Senhor, e semear, Senhor Deus, que possamos ter ousadia, autoridade, amor que há no Teu nome, Senhor. Dá-nos coragem, Senhor, para fazer aquilo que o Senhor nos mandou, Pai. Que sejamos ouvintes e praticantes da Tua palavra, Senhor. Que sejamos obedientes, Senhor, àquilo que o Senhor tem semeado na nossa vida, Senhor. Obrigado, Senhor, pelas pessoas que vieram antes de nós, Senhor, que nos passaram o bastão, Senhor Deus, com um legado sobre as nossas vidas, Senhor Deus. Muito obrigado, porque elas combateram um bom combate, ouviram o Teu chamado, Senhor, e nós estamos caminhando em cima de algo que eles já fizeram, uma ponte, Senhor, um chão, foram eles que nos deram, Senhor, para que hoje nós pudéssemos estar caminhando, Senhor, que nós possamos fazer isso para as próximas gerações, Senhor. Primeiro dentro de casa, Senhor, com nossos familiares, com nossos filhos, Senhor, aqueles que estão ao nosso redor e muito além, Senhor, pessoas, gerações que nós não vamos nem conhecer, Senhor, mas que esse legado, Senhor, de amor, Senhor Deus, de fidelidade, Senhor, de aliança com o Senhor, Pai, da Tua palavra que é a verdade, Senhor, possa ser expandida, Senhor, possa ser multiplicada, Senhor, para as outras gerações, Senhor, que eles não tenham que passar, que nós passamos, Senhor Deus, mas que possamos entregar já um bastão, Senhor, firmado no Senhor, Pai, na Tua palavra, na Tua promessa e na Tua fidelidade, Senhor Deus. Pai, em nome de Jesus, colocamos os nossos filhos diante de Ti, Senhor, a nossa casa e aqueles que estão ao nosso redor, Senhor Deus, que nós sejamos bênção para cada um deles, Senhor Deus, que possamos ter a Sua imagem refletida, Senhor, quando eles olharem em nós, Senhor Deus, e que o Teu nome seja glorificado, Senhor Deus, de geração em geração, Pai. É em nome de Jesus que eu oro e te agradeço, Senhor. Amém.